histológicos e moleculares de tumores de mama. Bom, primeiro subtipo que vocês têm que saber é o carcinoma ductal in situ, né? O CDS é essa proliferação de células nos ductos e nas unidades lobulares terminais, mas que não passa a membrana basal por definição. O clássico do CDS é serem calcificações, tá? Então, o CDS de baixo grau geralmente ele calcifica. Os de alto grau, muitas vezes, eles vão se manifestar como realce na ressonância. Eventualmente, o CDS pode se manifestar como nódulo com calcificação ou só como nódulo, mas é a minoria dos casos, tá? Então, eventualmente, se cobrarem em prova uma biópsia de um nódulo com diagnóstico CDS, é concordante? Sim, mas é altamente subestimável, tá? Tem grandes chances de ser um carcinoma invasivo que você não biopsiou corretamente, então geralmente nesses casos é melhor fazer uma reamostragem, tá? Porque a conta vai mudar muitas vezes um CDS para um invasivo, tá? A ressonância tem uma sensibilidade muito boa para o carcinoma ductal in situ, principalmente de alto grau, porque eles realçam muitas vezes e não calcificam, tá? E geralmente, como é uma lesão restrita ao lumen ductal, ela vai ter um realce nodular linear ou clumped, né? E muitas vezes ele vai avaliar melhor a extensão da lesão do que você veria em outros métodos, tá? Bom, passado o CDIS, os invasivos são aqueles que por definição ultrapassam a membrana basal. E daí a gente tem dois grandes subtipos histológicos. O não especial, que é a maioria absoluta, ou sem outras especificações, que é um diagnóstico de exclusão. Não é nenhum outro dos subtipos especiais, é um sem outras especificações. E os subtipos especiais são aqueles que têm alguma característica histológica que os diferencia dos demais. O mais comum que vocês têm que saber, principalmente, são os lobulares, tá? Então, o CINE, ou carcinoma invasivo não especial, o clássico é nódulo irregular especulado. Pode ser calcificação? Pode, eventualmente sim. Pode ser assimetria e pode ser distorção. Mas geralmente são lesões nodulares, tá? O lobular é o subtipo especial mais comum. Ele tende a ser múltiplo, ele tende a ser bilateral. É uma doença muito difícil de estadiar, porque a mamografia tem uma sensibilidade muito ruim para ele. Não só a mamografia, como os outros métodos de imagem, né? E é uma lesão que se manifesta muitas vezes como carcinoma de intervalo, que é aquele que aparece entre um exame de rastreamento e outro. Porque muitas vezes você deixou de ver no exame anterior. Porque o que acontece? O lobular ele não expressa uma certa proteína de adesividade de membrana, então o câncer lobular ele geralmente vai permeando a glândula filendiana sem formar grandes nódulos, grandes massas. E isso reflete no fato de ele não formar lesões tão claras também nos exames de imagem. Então, muitas vezes você só diagnostica ele quando ele já está um pouco maior ou na ressonância, tá? Ou, às vezes, ele é o clássico tumor que é palpável, não é visto aos exames de imagem, tá? A sensibilidade mamográfica, então, é baixa. A apresentação mais comum dele, ainda assim, é nódulo, distorção, pode ser assimetria. Acontece um negócio no lobular que é muito específico dele, que é essa redução imaginológica do volume mamário por perda de complacência. Basicamente, você tem uma mama tão tomada pelo tumor que no que você comprime ela não espalha, ou seja, ela fica menos complacente e ela parece menor que a outra mama, mas só quando você aperta. Então, suponha, por exemplo, eu vou mostrar um casinho, mas essa mama direita e essa mama esquerda, né? A esquerda tem uma simetria global, tem retração de pele, de papila, espessamento de pele. E é o tipo de paciente, se você examinar, você não nota a diferença de volume mamário. Mas quando você aperta, essa mama espalha, essa não. Isso é redução imaginológica de volume mamário por perda de complacência. Tá? Isso sugere bastante lobular e é raro o lobular calcificar. O ultrassom tem uma sensibilidade um pouquinho melhor do que a mamografia para avaliar lobular, né? E geralmente ele vai ser nódulo irregular ou lesão não nodular / área de atração textural com sombra, né? E lembrando, né, como a sensibilidade tanto do ultrassom quanto da mamografia não é grandes coisas pro lobular, se você tiver uma lesão palpável, você está fazendo um exame e você não vê nada na mamografia e no ultrassom, ressonância, tá? É a melhor maneira de se investigar. A ressonância já tem uma sensibilidade muito boa e ela é a melhor ferramenta para avaliar a extensão da lesão, seja pela multifocalidade, né, que é essa capacidade lobular ter várias lesões no mesmo quadrante ou multicentricidade em quadrantes diferentes, né? E muitas vezes ele acomete a mama contralateral. Na ressonância que a gente vai ter geralmente são nódulos de novo, mas mesmo assim,
não é infrequente a gente dá uma extensão da lesão na ressonância e a peça cirúrgica vira ainda maior pro lobular, tá? Então mesmo a ressonância sofre um pouquinho com o lobular. E aqui é aquele caso, né? Crânio, médio lateral oblíqua, que eu mostrei em partes para vocês, mas é que eu tenho aquela redução de volume mamário à esquerda por perda de complacência. Eu tenho uma simetria global, com retração de pele, espessamento de pele. Essa mama direita parece maior, mas é só porque ela está espalhando mais. E quando eu coloco no ultrassom, aquela mama esquerda, eu vejo uma lesão não nodular extensa, e na ressonância um realce difuso não nodular da mama esquerda de novo. Tá bom? O mucinoso é um subtipo que é importante vocês saberem, porque é fácil cobrar em prova por imagem, né? O mucinoso geralmente cursa com um prognóstico favorável, é um carcinoma pacientes aí acima dos seus 55 anos, geralmente são nódulos circunscritos à mamografia, tá? Podem ser microlobulados. Na ultrassom, frequentemente eles são mistos, sólidos císticos ou circunscritos, sólidos mesmo. O clássico mucinoso é um tumor que ele tem uma grande produção de mucopolissacárides, de mucina. Essa mucina tem um alto sinal no T2. Então você vê imagens com altíssimo sinal no T2, mas nas sequências com subtração elas realçam, né? O diferencial aqui seria o que? Um cisto, mas o cisto não tem realce no meio por definição. O que realça no meio numa ressonância é um nódulo, né? Outra coisa que chama atenção nesse caso é que você não é bem oval e circunscrito, é um pouco irregular essa lesão, né? Então, outro achado que deve chamar a atenção de vocês. Cistos, a gente espera morfologias, imagens ovais e circunscritas ou redondas e circunscritas, tá? Mas então é isso, cuidado com lesões de alto sinal T2, sempre olhem a subtração para ver se tem realce no meio da lesão ou só um realcezinho parietal de cisto, tá? O mucinoso engana muito, tá? Tubular é um tumor de paciente um pouquinho mais velha, é extremamente indolente, tem baixo grau de diferenciação, tem um crescimento lento. O clássico é uma distorçãozinha, um nódulozinho espiculado pequeno, que está ali há muito tempo, ninguém viu, era um falso negativo, e raramente ele calcifica, tá? O metaplásico já é uma lesão de mulheres mais jovens, com prognóstico extremamente desfavorável, que cresce muito rápido. Na mamografia ele tende a ser hiperdenso, redondo ou irregular. De novo, é raro calcificar. No ultrassom ele geralmente é hipoecóico, podendo ser misto sólido cístico, por necrose, por degeneração cística. Tem alto sinal na ressonância em T2, mas bem menos do que o mucinoso, tá? O medular é um tumor que frequentemente são triplo negativos, se associam muito com mutação BRCA1, também acomete mulheres relativamente jovens, tá? Na mamografia geralmente são nódulos indistintos ou circunscritos que raramente calcificam. Vocês vão ver que esses subtipos especiais mais prevalentes raramente calcificam. No ultrassom, nódulos ovais, microblados com reforço posterior. Na ressonância, geralmente oval circunscrito com realce anelar e umas septações internas. É importante vocês saberem os principais, porque isso pode ser cobrado em prova, tá? Agora falando um pouco dos subtipos moleculares tumorais, né? A gente sabe que dentro do mesmo subtipo histológico, comparando o CDI de uma paciente com o CDI de outra paciente, tem muita heterogeneidade de fenótipo, de comportamento entre esses tumores. Por quê? Cada tumor tem uma expressão gênica diferente. O melhor jeito da gente saber a expressão gênica desses tumores é operou, manda a peça para avaliar geneticamente através, por exemplo, do Oncotype. A questão é que você não consegue fazer isso antes de operar a paciente. Então, o que a gente sabe é que existem alguns fatores imunistoquímicos que a gente consegue usar para transpor com uma certa precisão o perfil imunistoquímico e correlacionar ele com o subtipo gênico tumoral. Tá? Então, basicamente, a gente usa a expressão de receptores hormonais na imunistoquímica, expressão da proteína HER2 e o Ki67 para saber com uma certa acurácia com qual subtipo molecular eu estou lidando. Tá? Então, os principais subtipos moleculares são luminais, HER2 e o triplo negativo. Tá? O prognóstico é melhor do luminal, piora um pouquinho no luminal B, HER2 piora mais, melhorou depois das terapias anti-HER2,
e o pior prognóstico é o triplo negativo. Isso aqui, por definição, os luminais têm receptores hormonais positivos, o luminal A ele é R2 negativo e Ki67 negativo, o luminal B ou ele é R2 positivo ou ele é Ki67 alto, tá? O prognóstico do B é um pouquinho pior, eles têm maior risco de recorrência, são mais multicêntricos, mais multifocais. O HER2 é aquele receptor hormonal negativo, HER2 positivo, Ki67 variável. Eles tendem a crescer mais rápido, tendem a ter muito CDS, calcificação associada, tá? E o triplo negativo é receptor hormonal negativo, Ki67 alto, HER2 negativo, é o de pior prognóstico, tá bom? Essa questão de receptor vocês não precisam saber muito para a prova, o que vocês precisam saber são os fenótipos. Tá? Então, basicamente, os luminais são tumores menos agressivos, crescem um pouquinho mais devagar, crescendo devagar dá tempo do corpo formar a desmoplasia tumoral ao redor deles e formar as espículas. Então, nódulo regular espiculado. Luminal B, muitas vezes é mais multifocal que o A, prognóstico é um pouquinho pior. HER2, lembrar, se associa muito com CDIS. Então, muitos têm calcificações. Tá? Eventualmente, realces não nodulares na ressonância, pode fazer o washout. O triplo negativo geralmente é lesão única, oval, redonda, circunscrita, pode ter um realce anelar, geralmente tem muito edema perilesional, pode simular a lesão cística com certo reforço no ultrassom também, tá bom? A cicatriz radiada é algo que pode cair em questão de tumor e de correlação. Primeiro é importante vocês saberem que cicatriz radiada é um diagnóstico histológico que não tem nada a ver com cicatriz, literalmente falando, com trauma, com cirurgia, tá? Ela é o quê? É uma lesão que tem um centro muito elastótico, muito colágeno, muita retração, com proliferações epiteliais na periferia. Tá? O problema é que essas proliferações epiteliais podem ter atipias, pode ser CDIS ou CDI de baixo grau. Então, a lesão por si é benigna, mas ela é muito subestimável, que às vezes você tirando a lesão inteira, você vai pegar alguma coisa na periferia dela. A diferença da cicatriz radiada para a lesão esclerosante complexa é tamanho. É a mesma lesão. Abaixo de 10 milímetros na histologia é uma cicatriz radiada, acima é uma lesão esclerosante complexa. Tá? A tendência hoje da cicatriz radiada, lesão esclerosante complexa, é seguir por imagem. Principalmente se você mostrou a maior parte da lesão, se você não tem realces associados na ressonância magnética. Tá? O clássico é uma distorção arquitetural, geralmente com o centro um pouquinho mais radiolucente, não é tão denso como a gente vê geralmente, por exemplo, no carcinoma ductal invasivo. Tá bom? O carcinoma inflamatório é uma outra entidade que vocês precisam conhecer, que é basicamente qualquer CDI ou CLI, qualquer carcinoma invasivo que tenha embolização para os linfáticos da derme. Tá? O quadro clínico típico é eritema, endurecimento da mama ou edema, pelo menos 1/3 da pele da mama, é aquela mastite que está sendo tratada e não melhora, tá? Geralmente é isso. Mamograficamente eu tenho espessamento de pele, aceitação do trabeculado, densificação do trabeculado, linfonodos atípicos, assimetrias globais e focais. E no ultrassom geralmente eu vou ter espessamento cutâneo, maior que 2 milímetros, lesões não nodulares, alterações texturais com sombra e eventualmente nódulos que eu não vejo na mamografia. Então, histologicamente, você vai ver esses êmbolos tumorais dentro dos linfáticos. Então, se você está diante de um carcinoma inflamatório suspeita de, você não tem uma lesão subjacente, você faz um punch na pele, que é essa biópsia com uma lâmina circular, e o patologista vai procurar esses êmbolos linfáticos na derme. Tá? Por conta desse comprometimento linfático, o aspecto é de casca de laranja ao exame físico. E aqui é um exemplo extremamente exacerbado, mas você vê uma lesão subjacente, né, um nódulo irregular subjacente com vários satélites, você vê um espessamento cutâneo difuso, você vê implantes pleurais, você vê mamária interna comprometida, tá? Aqui é um caso bem exacerbado.